O Brasil registrou nesta terça-feira um recorde de 1.726 mortes e mais 58.327 casos novos em 24 horas da doença do coronavírus de 2019. A média diária de mortes dos últimos 7 dias também foi recorde, 1.274, com alta de 23% em 2 semanas, tendência de crescimento. A média diária de contágios foi em 55.318. Agora o país soma 10.648.000 casos confirmados e 257.562 mortes em 18 estados e no Distrito Federal e em 20 das 27 capitais. A ocupação dos leitos em unidades de terapia intensiva passa de 80%. A Fundação Oswaldo Cruz considera a situação alarmante. Pela primeira vez desde o início da pandemia, verifica-se em todo o país o agravamento simultâneo de diversos indicadores, como o crescimento do número de casos e de óbitos, a manutenção do alto nível de incidência da Síndrome Respiratória Aguda Grave, SARS, a alta positividade dos testes e a sobrecarga dos hospitais. Grande laboratório para a multiplicação e mutação do vírus, o Brasil tem hoje uma taxa de transmissão de 1,13, que significa que, em média, a cada 100 pessoas, cada 100 infectados contaminam 113 pessoas. Taxas acima de 1 indicam que a pandemia está fora de controle. Num alerta epidemiológico, as secretarias da Saúde do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre reconheceram que há transmissão comunitária na capital gaúcha da mutação identificada em Manaus, que gera uma carga viral 10 vezes maior. E se transmite mais por causa disso, o sistema de saúde está perto do colapso lá em muitos outros estados, inclusive no Amazonas, em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso do Norte. O país virou um pária internacional. O Brasil está cada vez mais isolado no mundo com a suspensão de voos. Todos os países têm restrições a brasileiros e viajantes que estiveram no Brasil. No mundo, o total de casos chegou a 114.726.000, com 2.248.000 mortes. Mais de 90 milhões e meio de pacientes se recuperaram, 21 milhões e meio apresentam sintomas leves e 90 mil estão em estado grave. Os Estados Unidos têm até agora 28.717.000 casos confirmados e 516.476 mortes. O presidente Joe Biden negociou com a indústria farmacêutica para que o laboratório Merck fabrique vacinas da Johnson & Johnson, uma concorrente. Biden promete oferecer vacinas para todos os americanos adultos até o fim de maio. A meta anterior era o fim de julho. Na Espanha, o contágio em lares para idosos caiu 95% com a vacinação. Mais de 261 milhões de doses de vacinas foram aplicadas no mundo até agora, sendo quase 80 milhões nos Estados Unidos, onde 20 milhões já tomaram as 2 doses necessárias, 50 milhões na China, 36 milhões na União Europeia, 21 milhões no Reino Unido, 16 milhões na Índia, 8 milhões e 800 mil em Israel e 9 milhões 273 mil no Brasil, onde 7 milhões 106 mil pessoas receberam a primeira dose e 2 milhões 167 mil tomaram as 2 doses, pouco mais de 1% da população. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou a compra de 20 milhões de doses da vacina teuto-americana da Pfizer-BioNTech e 20 milhões de doses da vacina russa Sputnik V. O jornal inglês The Guardian, o Dr. Davi Sridhar, professor de saúde pública da Universidade de Edimburgo, a capital da Escócia, que eu já citei aqui por prever o fim da pandemia no fim deste ano nos países ricos, o professor adverte que as mutações revelam a necessidade de erradicar o novo coronavírus, em vez de tentar apenas mitigar a doença. A lição de 2020, ensina o professor, é agir logo e impor medidas de precaução antes que a situação se deteriore. É melhor prevenir uma tragédia anunciada do que sentar e esperar, como fez o governo britânico quando o país foi assolado pela variante inglesa, demorando a adotar o 3º confinamento, do qual o Reino Unido só vai sair gradualmente até 21 de junho. Em 21 de junho, se tudo der certo, devem ser levantadas todas as restrições. Mas ainda não se sabe se as vacinas serão capazes de imunizar contra as novas variantes, nem por quanto tempo. Talvez seja necessário se vacinar todos os anos.
Professor Sridhar estima que será preciso vacinar 80 a 90% da população para atingir a imunidade coletiva ou de rebanho quando o vírus para de circular por falta de gente para infectar. Quanto mais o vírus circula e mais se reproduz, mais gera mutações, tornando mais difícil sua erradicação. Assim, afirma o Dr. David Sridhar, a responsabilidade por estas novas variantes pode ser atribuída em parte àqueles que não aceitam as restrições ao movimento sob a alegação de que o vírus tem de seguir seu curso e de que basta proteger os idosos e os grupos de risco, deixando o vírus correr solto entre os jovens para se chegar à imunidade de rebanho. É o que o presidente Jair Bolsonaro faz há um ano, a um custo de 257 mil vidas. Nesta terça-feira, mais uma vez, Bolsonaro tentou fugir da responsabilidade, declarou: querem me culpar pelas 200 e tantas mil mortes. O Brasil é o 20º país do mundo em mortes por 1 milhão de habitantes. Lamentamos, mas tem outros países com índices de desenvolvimento humano, renda e orçamento melhor do que o meu, em que morre muito mais gente, desculpou-se o presidente, omitindo o fato de que há 175 países com indicadores melhores do que o Brasil. Que este raciocínio criou foi o ambiente ideal para a reprodução e as mutações do vírus. Se o coronavírus não for erradicado, vai continuar mudando, pode resistir às vacinas e reinfectar quem já teve a Covid-19. Mais do que nunca, é necessária uma ação decidida para erradicar o vírus. Não basta achatar a curva, como se dizia um ano atrás, numa tentativa de mitigação da doença, é preciso esmagar a curva. A estratégia de mitigação adotada nos Estados Unidos, na Europa e na América Latina fracassou em comparação com os países da Ásia. A convivência com o vírus mostrou-se inviável até na rica e desenvolvida Suécia, que nunca impôs o confinamento, apostou na imunidade de rebanho e teve de pedir ajuda aos países vizinhos da Escandinávia quando seus hospitais ficaram lotados. Esta guerra exige um esforço coletivo de todos os níveis de governo, das empresas e da sociedade civil. Bolsonaro se mostrou incapaz de unir o país, aposta sempre na divisão, em teorias conspiratórias, na contramão da ciência. Na falta de uma liderança política forte e efetiva, recomendo o Dr. Sridhar, resta a responsabilidade individual: evite espaços fechados, mal ventilados e aglomerações, mantenha a distância de pelo menos 2 metros, não vá na casa dos outros, marque encontros em lugares abertos, use máscara no contato com outras pessoas, cuide de si mesmo, de quem você ama e de sua comunidade. Estamos todos no mesmo barco que está afundando. Lembre que os idosos vulneráveis correm mais risco, mas a doença pode ser muito grave em jovens. R. Pelo excesso de cuidado, como observa o professor Sridhar, não é hora de jogar roleta russa com a sua saúde. Não aposte a cabeça com o demônio. Ele pode ganhar a aposta. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em Nelson Franco Jobim, em blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Entre lá no Facebook e dê um like e siga o Quarentena News 1. E fique em casa, só saia se tiver algo muito importante a fazer na rua. Muito obrigado pela sua atenção.